Amém. Glória a Deus. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6. Amém. Aqui o subtítulo diz: Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Vamos falar com o autor. Amém. Bondoso Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu entro em oração em Sua presença, pedindo Sua misericórdia, Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo venha nesta noite nos guiar em Tua verdade, Senhor. Sou tão pequeno, inútil, indigno e insignificante. Mas, Senhor, aqui estou pela Sua grande misericórdia, lendo esse livro, que é a Tua Bíblia, a palavra, Senhor, a Tua palavra escrita, para que Teus filhos encontrem o caminho de volta ao seu lar, para que Teus filhos recebam, Senhor, a transformação, aquele aperfeiçoamento, Senhor, a fim de que entrem novamente naquela eternidade maravilhosa que o Senhor tem preparado para os Teus santos. Agora, Senhor, venha falar conosco através da Sua palavra, e que Teus eleitos e predestinados à salvação possam recebê-la, Senhor, e receberem fé suficiente para vencer o mundo, Senhor. Ajuda-os, Senhor, dando-lhes a fé perfeita. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos sentar. Amém. Agora, Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Amém. Sabemos que 1000 anos é um dia e um dia 1000 anos para Deus. Então, tempo para Deus não conta. Dentro da eternidade, tempo é o que não existe. Não faz diferença. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Agora, os irmãos vejam que anteriormente nós temos visto sobre a besta e o falso profeta, a queda da Babilônia, em 3 momentos, e depois a besta se manifestando, a besta marcando e a besta sendo lançada no lago ardente de fogo e enxofre. Sabemos então que trata-se de pessoas. Besta, poder religioso, falso profeta, espírito enganador, com os dons espirituais. Tem dons espirituais, mas engana. Os dons são dados por Deus, e esses dons são um engano. Então, isso é o falso profeta. Não é um homem. Besta não é um bicho fera, é um poder, e é um poder religioso. E quem transformou essa besta nesse poder religioso foi o dragão, o diabo.
Satanás, a antiga serpente. Então ele, quando oferece à besta o seu poder, na forma de dragão, ele está oferecendo a religião para o império. E o império se torna, então, agora religioso. E aí tem o falso profeta. O falso profeta, o que é? O falso profeta é o Balaão falso. Por quê? Porque negocia, faz troca pelo Evangelho. E o Evangelho não é negociável. O Evangelho não é vendido, não é comprado. O Evangelho é aceito. O Evangelho é vivido. É a novidade de vida, o Cristo. Então, foram os dois espíritos que passaram do Velho Testamento para o Novo, Balaão e a Babilônia, que é a besta, o poder religioso, e o falso profeta, que são as pessoas em si. As pessoas que pregam a palavra errada, que vivem a palavra errada e influenciam outros. Isto é profecia, profeta. E tem, por isso que a Bíblia diz as palavras da profecia desse livro. Então o livro é uma profecia. Quando eles falam dessa Bíblia, é uma profecia, só que são falsos. Por que são falsos? Porque estão enganando. Ao invés de levarem as pessoas para o Cristo, estão levando exatamente o contrário, em outra direção, em outro caminho. E agora vimos então o juízo sobre a Babilônia, sobre a besta. E vimos então o juízo sobre esse falso profeta. Então, a Babilônia, a besta, o Balaão, o falso profeta, são o sistema religioso e seus coligados. Por isso que a palavra disse, sai dela, povo meu. Caiu a grande Babilônia. Por quê? Porque tornou-se morada de demônios. Não tem mais volta. Tem que pegar toda a palavra e compreender isso. E Jesus disse, preceitos de homens, doutrinas de demônios. Então, são demônios agora enganando as pessoas. E esse demônio é um falso profeta. Já receberam o seu juízo. Seu juízo onde que é? No lago ardente de fogo e enxofre. Lançados vivos. Não deu nem tempo, eles nem viram. Eles estão achando que vai dar tudo certo, que Deus é bonzinho, que Deus é maravilhoso e que os dons vão salvá-los. Não, os dons não salvam, irmão. O que salva é o sangue do Senhor Jesus Cristo, é a vida de Deus em você. É isso que salva. Você tem que receber essa nova natureza. Amém? Então eles nem vão ver o que os tomou de surpresa e serão lançados no lago ardente, ou ardente lago de fogo e enxofre. Serão lançados ali, achando que estão fazendo uma obra para Deus. Assim como o próprio rei Davi. O rei Davi achava que faria uma obra para Deus se ele fosse lá buscar os utensílios, a arca, e trouxesse para Jerusalém. Ele achou que estava fazendo uma obra para Deus, e realmente a arca foi feita para estar no templo. Foi feita para estar no meio do arraial, no povo de Deus. Davi não foi apto. Deus não lhe permitiu fazer o templo, mas o filho dele sim. Então Davi, enquanto isso, manda buscar a arca. Foi lá, chamou os seus capitães, generais, os seus grandes, seus grandes companheiros, grandes guerreiros. Vamos trazer a arca. O que vocês acham? Vamos trazer. Chamou o seu conselho, vamos trazer. Sim, é a palavra de Deus que a arca tem que estar aqui. Vamos trazer. Decidiram então trazer. E como vamos trazer? Vamos fazer um carro honroso, um carro novo. Fizeram uma carroça nova, um carro novo de bois. Fizeram um carro novo de bois para trazer a arca. Olha a honra que recebeu, Estamos fazendo a obra de Deus muito bem feita, Uma boa igreja, Um bom lugar, uma palavra que acalme os ânimos, que deixe as pessoas confortáveis, não é? Estamos fazendo uma obra para Deus, reunindo as pessoas, afinal de contas, estamos tirando as pessoas dos bares, dos prostíbulos, da droga, Estamos fazendo uma obra para Deus, não é verdade? É assim, está certo. Essa é a obra. Pegar o Evangelho a toda criatura. Essa é a obra. E a arca tinha que estar em Jerusalém. Então Davi foi buscar a arca.
Mas, durante o trajeto, o que lhe acontece? Porque Deus tem a vontade perfeita dele. E também tem a vontade permissiva. Você quer fazer? Faça. É assim que você quer fazer? Ele permite você fazer. Não tem problema. Aí você vai lá e faz. É a vontade permissiva. Mas tem a vontade perfeita. E Davi, então, vem vindo, e quando dá uma balançada lá, uma falseada na carroça, num buraco, eu acredito, simplesmente um daqueles servos foi lá tentar segurar a arca e morreu na hora, caiu mortinho, fulminado. E Davi já vinha na frente, dançando, se alegrando, e uma das rainhas, a princesa, filha de um rei, que era casada com ele, ela olhou aquilo e disse: onde é que se viu o comportamento de um rei desse jeito, saltando no meio do povo? E Davi estava cheio de Espírito Santo. Davi tinha o dom do Espírito Santo, está vendo? Davi estava cheio do Espírito Santo, falando em língua, dançando. Tem até aquele corinho que diz: se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi, não é? Pois é, Davi vinha dançando, bem alegre, estava fazendo a vontade de Deus. Mas Deus, irmão, não aceita você fazer a vontade dele, a não ser a sua perfeita vontade, e não a vontade permissiva. E então Davi, quando aquele cidadão que vinha trazendo, eram dois, quando aquele cidadão morre, Davi se entristeceu. Mas antes disso, prova que era o Espírito Santo de Deus nele, e aquela princesa olhou e disse: onde é que se viu um rei fazendo isso? Pois ela não pôde gerar filho naquele instante. Ela ficou oca, ela não pôde gerar filho, porque era o Espírito de Deus nele. Ele estava alegre com Deus, está vendo? Amém. E então, mas quando isso acontece, que morre aquele homem, Davi se entristeceu. O que está havendo? Estou fazendo tudo certo. O que está acontecendo? Por que não foi aprovado? Por que Deus não aprovou? Está tudo certo, eu fiz tudo correto, estou trazendo a arca, botando ela num lugar de honra, coloquei ela num carro de boi novo, mandei fazer um carro de boi novo para trazer, mandei fazer uma festa, e agora Deus mata o homem. O que houve? Mandou chamar o profeta. Você vê que quando nós entramos em luta, aí nós vamos para oração. Quando nós entramos em luta, nós chamamos o homem de Deus, nós pedimos oração aqui e ali, não é verdade? Quando nós entramos em luta, quando nós vemos que a coisa está difícil. Mas seria tão fácil se seguíssemos a sua preciosa palavra. Sabe o que Deus diz sobre o povo que segue a sua palavra? E eles ainda nem abriram a sua boca, e o Senhor já os terá atendido. Eu tenho visto, irmão, na minha história de vida, nos meus 50 e poucos anos, eu tenho visto pessoas que dedicam suas vidas a Deus e têm mudado completamente. Por quê? Porque eles entram na perfeita vontade de Deus. Coisas impossíveis, que para ninguém daria certo, para eles dá certo. Por quê? Porque eles entram no projeto de Deus para a vida deles. Então, quando você entrar no projeto de Deus para a tua vida, as coisas vão simplesmente acontecer a teu contento, porque Deus quer te agradar. Está vendo? Tem luta? Claro que tem luta, é claro que tem. Mas tem muito mais vitória que luta, porque a luta é para chegar na vitória. Então, toda vez que você entra em luta, tem uma vitória na frente esperando. Amém? Mas você tem que entrar na perfeita vontade de Deus. E qual é, irmão? A perfeita vontade de Deus para mim é a sua palavra. Mas hoje há um espírito religioso nas pessoas, que eles querem ouvir qualquer coisa, uma grande oração, um grande louvor, até entram em consagração, em jejum, e fazem qualquer coisa, mas não ouvem a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus eles não conseguem ouvir, está vendo? É exatamente onde Satanás opera, onde ele age. Irmão, até para você orar, se Deus não te der graça, fique quieto. Para você jejuar, se Deus não te der graça, fique quieto, não te meta nisso. Para você fazer um voto, fazer algo para Deus, não te meta a fazer isso, se Deus não te der a graça. Ele dá graça no teu coração e você consegue. Ah, mas eu não vou lutar. Vai lutar sim, mas Deus vai cuidar de ti. Porque Ele está recebendo aquilo, aquele é o momento.
Eu vejo muitos casais se separarem no sentido de separar, entre em consagração, não separar como se separam ou divorciar, não, se separam, entre em consagração, amém, e pronto, não, agora vou ficar em consagração, porque eu preciso agradar a Deus. Não, irmão, a Bíblia ensina como tem que ser feito isso, não é de qualquer maneira. O corpo da esposa é do esposo, e o corpo do esposo é da esposa, e são ambos uma só carne, está vendo? E hoje é ensinado exatamente isso. Irmão, tem que se santificar, que isso? Isso é espírito engano, espírito erro, não é a perfeita vontade. Amém. Mas agora então Davi, fazendo a vontade de Deus, que não era a perfeita vontade, se desesperou. E aí quando tudo isso aconteceu, ele chamou o profeta. E o profeta foi lá. Me diz aí o que aconteceu, estou fazendo tudo certo. O que houve? O que acontece? Davi, você é um homem que conhece a Deus, tem tanta experiência com Deus. Você não viu que a arca só anda no ombro dos levitas? Deus fez para andar no ombro dos levitas. Davi, se você queria um conselho para fazer tomada de decisão, você tinha que ouvir a palavra, um profeta. Deus se manifesta, Deus fala através dos seus profetas. Está escrito lá em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis prósperos, prosperados. Está vendo? Pequeno profeta, Amós 3:7. Na verdade, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos a seus servos, os profetas. Está vendo? É assim que funciona, essa é a maneira que Deus definiu. Amém? Então, ele tinha que ter chamado a palavra antes do mal lhe ocorrer, e não depois. Então ele correu para Deus depois que o mal ocorreu. Não, irmão, corra para Deus enquanto está tudo certo. Amém. Corra para Deus enquanto está tudo bem. Corra para Deus, porque quando você entrar em dificuldade, Ele estará contigo. Ele estará lá contigo. Você não precisa chamá-lo. Não, você já o tem, irmão. Você já crê nele. Você ouve a sua palavra. Outro dia, hoje, o meu genro botou um negócio lá. Ele estava olhando, e esses dias eu olhei um pouco desse testemunho de um homem que era satanista, e eu pensei, as pessoas gostam de ouvir. E aí fui olhar, e ele botou assim, olha, senhor Paulo, olha só o jeito, o tempo, milhões de visualizações, sabe quanto tempo é os testemunhos, as conversas dessas pessoas? 4 a 6 horas, são milhões de audições. 4 a 6 horas, você consegue parar 4 horas escutando uma coisa? Eu não consigo. Eu escuto 1 hora, já estou saturado. 1 hora, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Pois é, as pessoas ouvem 4 a 6 horas uma conversa, mas não conseguem ouvir a palavra de Deus 10 minutos. Está vendo? Por isso que o mundo religioso, esse espírito babilônico, esse espírito da besta, desse falso profeta, mas eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. Isso vai ser tão rápido, não vai nem dar tempo deles morrerem. Está vendo? É o que diz a palavra vivo, significa no corpo eterno. Eles não vão nem ver, nem notar que já passaram para outra dimensão e vão ser lançados no lago de fogo. E aí ficam achando coisas cronológicas, escatológicas e cronológicas dentro do tempo. Não vai acontecer isso primeiro, depois aquilo, depois mais isso, e fazendo ordens. A Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ponto. Está vendo? Existe uma ordem para quem está vivo, mas para quem passa para o outro lado é outra história. Aí não tem conversa, é como diz aquele, quando todo o teu ser ele controlar. Está vendo? Aí não tem conversa mais. Amém. Então Davi se desesperou, mas ele fez errado, ele fez a coisa certa, porém da forma errada. Então, quem ele tinha que chamar? A palavra, um profeta, para saber se aquilo era a perfeita vontade de Deus.
Se ele já começou errado, ele chamou seus capitães, seus generais, mas se ele chamasse o profeta já seria a solução. A palavra é a solução. O que o profeta ia dizer? Sim, vamos trazer a arca, mas chama os levitas. Não tem carro de boi, carro novo, carro de honra. Chama os levitas. Deus habita hoje no meio do louvor. Então tinha que estar no ombro dos levitas. Se ele chama a palavra o guia. Mas é exatamente isso que nós não fazemos. Nós não vamos para a palavra, nós vamos para todo o resto, mas não para a palavra. Por isso que estamos perdidos nos dias de hoje. Exatamente por isso, porque a palavra não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém a palavra. Como outro, eu não vou citar o nome, que sai daqui, vai para a América, vai não sei para onde, e fica lá fazendo suas palestras de 2, 3 horas, e paga um horror de dinheiro para contar piada. É melhor ter chamado o Tiririca, então, para contar piada, ou o Renato Aragão, o Didi, para contar piadinha, para conversinha, coisinha sobre casal e bobagemzinha, pagam milhões e chega a ficar esperando. Agora parece que ia vir aqui para o Rio Grande do Sul. Está vendo? É isso que as pessoas gostam. E sabe o que é isso? Isso é uma novidade, não está na Bíblia. Ó, eles vão ter comichão no ouvido e vão amontoar doutores e doutrinadores e ensinadores que ensinem o que eles querem ouvir. Está vendo? Mas a pura e simples palavra de Deus, não, isto não. Eles não querem ouvir isso. E se alguém ouve e vai e pergunta ao seu líder, ao seu pastor, olha, eu ouvi isso aqui, essa palavra, não, irmão, não escuta isso aí, não escuta mais isso aí não tem nada a ver. Por isso que Deus vai tomar eles e lançar no lago que arde com fogo e enxofre, tão rápido que eles não vão nem ver se estão vivos ou mortos, e vão ficar lá por toda a eternidade. Ô, irmão, pelo amor de Deus, por favor, amém? Então, se Davi tomasse a palavra, um profeta, ele teria dito para ele como fazer aquela obra. Então, se você tomar a palavra, Deus vai falar a você como viver a sua vida, a obra de Deus. Irmão, Deus está me revelando que tem uma grande obra em sua vida. Tem, é a palavra, você tem que ouvir a palavra e a sua vida, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Aí está a grande obra. Pensam que é sair lá para Zambia, para Uganda, Groenlândia, pregar o evangelho, fazer missão. Essa é a grande obra, pregar para multidões. Não, a grande obra é em você. É em você. É em você mesmo. Amém. Amém. Então agora o juízo já chegou para essa gente. Agora o juízo chega para Satanás. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Agora, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs sobre ele selo, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos. Irmão, eu tenho falado isso aqui muito tempo, muitas vezes, por inspiração. E agora, que coisa maravilhosa, quando Jesus disse, e darei ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. Isso significa reinar, isso significa julgar. Está entendendo? No trono só senta o juiz, o rei. Amém. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Você é a palavra. Você é a palavra. Quem quer se salvar, vai na palavra. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é que falou isso? A palavra! A palavra falou isso. Então você está recebendo, você está se alimentando desse polvinho, dessa palavra. E você está se tornando o quê? A estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Você está se tornando a palavra. Esse é o trono. Está vendo? Você está se tornando essa palavra. Para quê? Irmão, você é uma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Onde está esse caminho, verdade e vida? Está no livro. Está no conhecimento. Onde está? Está na esposa noiva. Porque ela é noiva até ter contato com o noivo. Quando ela tem contato, intimidade com o noivo, ela se torna o quê? Esposa. Está vendo? Ela tem o mesmo poder. Uma vez chegou umas moças e uns moços lá em casa, porque tem a mãe do céu, e a rainha do céu, e a mãe do céu, e ela tem tanto poder quanto quanto Deus, e Deus é o Pai do céu, e ela é a mãe do céu, e ela tem tanto poder quanto Ele, e me falou uma palavra como essa, eu disse, eu creio, ela tem o mesmo poder que Ele. Quem é ela? A noiva, a esposa, casou-se através da palavra, a aliança. Está vendo? Ela tem o mesmo poder que Ele, tem mesmo. Oh, Deus poderoso, agora está aqui, ó. Ele viu o trono e assentar sobre ele, sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Está vendo, irmão? Já pensou? Os príncipes e princesas e rainhas e reis, duques e duquesas vão chegar lá e olhar para você sentado naquele trono. Você viu o que é o castelo de Windsor, de Buckingham, na Inglaterra? Os castelos da Escócia, você já viu? Procure aquele programa O Mundo Visto do Céu. Você vai ver os castelos que haviam, os que ainda existem. Você vai ver o que é a pompa, o poder que aquilo representa aqui na Terra. Pessoas que nem essa rainha que durou 70 anos no poder, né? Imagina, acostumada a finesse, coisas maravilhosas, pessoas lhe servindo, agradando, sorrindo o tempo todo. E agora vão chegar lá. Ô irmão, na minha mente não cabe. Não cabe o que é aquele trono. O que é esse lugar. Não cabe. As ruas é do metal mais procurado na terra. Esse lugar é tão pomposo, tão maravilhoso, que as ruas são de ouro. Está vendo? Você vai pisar no ouro como se fosse barro, terra. Está entendendo? O que é isso? Então vale a pena. Como diz aquele, valeu a pena esperar, valeu, não valeu? Vale a pena, irmão, você chega lá. Aí esses reis e rainhas que passaram, os czares da Rússia e toda essa gente, vão chegar lá e vão ter que falar com quem? Contigo, olhar para você. E tem alguns que fizeram coisas boas, e eles têm salvação. A Bíblia diz que a salvação são 5 formas de salvação. Um dia eu quero falar isso para os irmãos. São vários tipos de salvação. E eles vão estar lá para te servir. Servir você. Você é rei e rainha. E não é por 50 anos. Não é por 70 anos. É por toda a eternidade. Está vendo? Não tem mais morte. Não tem mais velhice. Não tem mais doença. Está vendo? Não tem tempo. Simplesmente você vai viver eternamente com Ele. Amém. Então, esses são os tronos. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Agora, irmão, veja bem, testemunho de Jesus são os que creram no Evangelho, no Messias. Pela palavra de Deus são os israelitas, o povo que recebeu a palavra agora. Está vendo? E tiveram que morrer. E que não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora escute aqui, irmão. Escute bem. Não adoraram a besta nem a sua imagem. A besta. O poder, primeiro poder cristão. Primeiro cristianismo. A imagem da besta. O protestantismo. A besta, aí vem a outra besta, protestante, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então essa besta é o poder inicial. Aí a outra foi lá e que subiu também e fez o quê? Uma imagem a outra.
E toda a terra se maravilhou porque ela fez uma imagem à outra, ficou igual. Então a mesma besta, você está entendendo? O mesmo diabo, em outra maneira, enganou uma Europa antiga, um mundo antigo, e agora a outra besta vem no mundo novo e engana as pessoas também no novo mundo. Está vendo? Que é o poder protestante. Agora, esses aqui que estão lá com Cristo, eles não adoraram a besta nem a sua imagem, ou seja, esses são filhos de Deus que não pertenceram a nenhum sistema religioso. Está vendo a grandiosidade disso? Nenhum sistema religioso eles pertenceram, mas eles ficaram com Cristo e não receberam sinal na testa nem na mão, não receberam a filosofia religiosa e nem agiram conforme o sistema. Hoje eu falava com um irmão, um grande irmão que eu conheço há mais de 40 anos, um amado, um dia ele vai vir aqui, e nós conversando, e eu disse para ele quando me perguntaram no encontro, você é da mensagem, você é do grupo tal. Irmão, eu tenho um dono. E o meu dono pagou um preço tão caro, mas tão caro por mim, que eu não vou abrir minha boca e dizer que eu pertenço a outro, a não ser ele. O Senhor Jesus Cristo, que verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário. Esta é a minha marca. Veja lá em Ezequiel, olhe lá, quando ele diz, sai, mata, velho, moço, mancebo, mata todo mundo e começa na minha casa. Vem cá o homem com o tinteiro na mão, um profeta, vem cá, vestido de linho, vem aqui, vai e marca na testa aqueles que receberam, aqueles que receberam a minha palavra. Marca. E vocês, nem olhem para eles, os que estiverem aquela marca, a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Nem olhe para eles. Então os demônios têm que passar por ti, Aí eu disse para esses irmãos, eu sou marcado por aquele sangue. Ele é o meu dono e eu só pertenço a ele, só adoro a ele e só ajo em nome dele. Amém. Então esse é o único nome pelo qual eu vivo, Senhor Jesus Cristo. Esse é meu dono. É a ele que eu pertenço. Não sou de grupo nenhum, não sou de organização nenhuma, está vendo? Você não pode ter a marca para você estar lá. Então, não adoraram a besta nem a sua imagem, não pertenceram a nenhum grupo. E não receberam sinal na testa nem na mão. Ou seja, não tem filosofia religiosa, eles creem na palavra revelada, o maná do dia. Eis que tudo novo se faz. E a palavra se renova todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, está vendo? Então você se alimenta de Deus todos os dias. Amém. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viveram e reinaram. Isso é só um dia. 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Você está entendendo? Cai aqui, mas não revive lá nessa glória. Não. Só vão reviver no juízo. Só vão ser ressuscitados no juízo. Porque o que morre aqui com esta semente, esse entra na primeira ressurreição. Nós vamos ler aqui, que estarão com Cristo. Vão morrer até vão dar o pescoço, vão ter que morrer, como os hebreus, os israelitas que vão morrer, vão ser mortos para aceitar Jesus. Não vai se converter. Aceitei o Messias agora. Não, eles vão ser mortos. 144 mil israelitas vão morrer. Vão ser mortos. Oh, Deus poderoso. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Veja bem, então, quando se deu a primeira ressurreição, eles não participaram disso. Eles ficam. É um dia só, 1000 anos, é só um dia, a festa é 1000 anos, é um dia só. Então, eles ficam para receber o juízo. Aí eles levantam achando que o fulano morreu antes de mim, o ciclano, vão estar aqui comigo. Não,
Vão olhar e aquele grande trono branco e aqueles assentados com Cristo e vão pensar: ah, o fulano estava comigo, ele servia comigo lá e está lá, aí eu vou para lá também. E aí será a maior decepção da história do cristianismo, da humanidade, porque eles vão ressuscitar na segunda ressurreição. A segunda ressurreição não tem conversa, irmão. Só vão ressuscitar para julgamento. Porque quando eles levantarem na segunda ressurreição, vai ser como se eles tivessem morrido. Sabe? Quando você dorme e acorda no outro dia, eles vão morrer. E quando eles ressuscitarem, eles vão pensar: já passou, já está se dando o arrebatamento que foi prometido. Não, já passou 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, já passou muito tempo. E eles estão achando que é recém-morrer. Está vendo? Essa é a segunda ressurreição, essa não vale a pena. Por isso, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Está entendendo, irmão? Os que se levantam na primeira ressurreição são aqueles que morrem e já vão estar com o Cristo. Estarão com ele lá. Está vendo? Estão com ele. Porque eles morreram com a semente da ressurreição. Mas como isso, irmão Paulinho? Morreu, mas tem tanta gente que já morreu, então já estão com Cristo. Não, irmão. Todo o tempo que passou desde a morte deles é alguns milésimos, centésimos de segundo. E nós estaremos todos juntos com ele. Está entendendo? 1000 anos é um dia. Então, os que morreram há 2000 anos, eles estão dormindo. Parece que foi há 2 segundos. Um piscar de olhos. E eles simplesmente se levantam e nós se encontramos com eles. Se estivermos vivos, senão nós levantamos também e estaremos com o Cristo. Isso é na outra dimensão. Então estaremos lá com o Cristo. E os outros, quando vê nós já voltando da festa de 1000 anos do casamento, das bodas, eles vão se levantar e vão achar que estão levantando para serem arrebatados. E eles vão estar levantando na segunda ressurreição para serem julgados, para serem colocados diante do trono. Está vendo? De julgamento. Aleluia! Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Qual é a segunda morte? A segunda morte, irmão, aqui tem revelação. A segunda morte é separação eterna de Deus. Esta é a segunda morte. Você está entendendo, irmão? E ficarão de fora. Nós vamos ler mais na frente. E ficarão de fora, vão ficar de fora. Vão ver aquela grande festa. Lembra que Jesus falou sobre o Lázaro e o rico? Lembra? E o rico sabia que lá onde Lázaro estava era bom. Ele sabia. Mas ele estava no tormento e disse: manda ele molhar o dedo numa água. Já pensou que tormento terrível? O dedo numa água. Não pode. Então, manda alguém daí descer lá e falar para os meus. Não, é outra dimensão, não pode. Lá na terra tem quem, irmão? Elias e os profetas. Está vendo? Eles que procurem a palavra, escutem-nos, escutem eles, escutem os profetas, escutem para não ir para esse lugar. Mas era só um hebreu com boas mensagens. Era só um judeu da tribo de Judá que contou bons sermões. E o mundo foi tão maravilhoso que os romanos, essa vida foi tão maravilhosa que os romanos se maravilharam e transformaram o mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Na verdade, eles dizem BC depois de Cristo, mas na verdade é domínio, tá? É ano domínio. Então, que é AD. Então, eles transformaram o mundo antes daquela vida e depois daquela vida chamada Jesus. De tão especial que foi aquela vida. Mas foi só isso. Eles não viram Deus ali. Eles não viram Deus salvando. Eles não viram Deus, que todo o Velho Testamento, toda a história da humanidade apontava para aquela vida que viria.
Eles não viram que os próprios deuses que eles inventavam, Deus Sol, Deus Íris, Osíris e outros deuses, os deuses lá do shintoísmo, do hinduísmo, até do budismo, islamismo, eles não entenderam que todas aquelas invenções de alguma maneira apontavam para um Deus eterno, que em 3 maneiras, 3 manifestações, fazia uma obra perfeita de resgate da alma, do espírito humano. Agora, irmão, mais um porém aqui, eu vou ser breve, mas é tremendo. Eu vendo sobre as pirâmides, irmão, olha o YouTube, olha esse programa, olhe sobre as pirâmides, irmão. Oh, Deus poderoso, Deus mandou um homem, um profeta nos nossos dias, e aí aquelas pirâmides são feitas de uma maneira tão especial, e ele já sabe que aquelas pirâmides, aquelas pedras foram feitas numa pedreira que tem, até hoje existe, do outro lado do Nilo e do Eufrates, 2 rios grandes lá, e mais o deserto no meio. Então foi feito naquelas pedreiras. Então eles acham que eles traziam aquelas pedras arrastando pelo deserto, eles acharam uma maneira, e depois botavam em cima dos barcos, descia o Nilo, depois pegavam mais um pouco de terra, depois descia outra parte de rio, e depois levava até um lugar, e começava a empilhar uma em cima da outra. E eles dizem que foram os egípcios que fizeram. E Deus mandou um profeta para dizer, para viver aquilo. Esse profeta, existe um profeta que repete a palavra, são palavras da profecia desse livro, então um profeta que fala a palavra, mas um profeta a palavra, ele é a palavra, ele não vive outra coisa a não ser a palavra, tá? Ele foi lá, um profeta, Deus dá visões, e ele viu, sabe quem foi que fez aquilo? Sabe quem foi? Aquele de qual a palavra diz assim, ó, e alcançou testemunho de que andava com Deus e foi tomado ao céu. Enoque. Viu? E sabe como é que ele fez? Esse profeta disse, ele viu isso? Ele disse, quero uma pedra com tanto de medida. Se coloca ali. Quero uma pedra em tal medida. Pá, pá, pá. E foi se colocando. Até hoje, eles não sabem como aquelas rochas gigantescas foram cortadas com tamanha precisão. Não existe disco de diamante que suporte um corte daquele, e não existe disco que corte naquela finura que não cabe uma lâmina entre aquelas pedras. E como elas não caem com todo o vento, toda a areia, toda a erosão que dá naquela região? Como é que elas não caem? Você está entendendo? Aí dizem, não, o egípcio conta 2000 anos antes de Cristo, o Egito. Então o Egito, foi o Egito que fez. Foi eles que fizeram, sim, foi eles. Não se entende como, mas foi eles que fizeram. Agora descobriram que não tinha como eles fazer. Eles utilizaram para fazer seus esconderijos de riqueza, de ouro, e colocar os corpos dos seus grandes faraós. Mas não foi eles que fizeram, eles não tinham como fazer. Hoje não tem como fazer. Hoje não tem como fazer. As maiores maravilhas do mundo, que é a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel e o Cristo Redentor, né? Não sei se tem mais alguma aí. Tudo é feito em pedaços e depois vem moldando. Com super guindaste, mais os helicópteros que vai largando as peças por peça. Então aquela rocha não havia combustível para arrancar da montanha e atravessar 2 rios mais um deserto. Não tinha como. Aí o que a ciência descobriu agora? Que aquilo está construído lá há mais de 10.000 anos. Então, o que o profeta de Deus falou lá em 60 e pouco está sendo confirmado agora pela ciência. Mas eu não precisava disso, eu sabia. Não tinha como fazer. Está vendo? Ele fazia através da fé. Porque Noé
é um tipo da igreja que fica. Enoque é um tipo da igreja que anda com Deus e sobe no rapto. Está vendo como é maravilhoso? Então Enoque alcança testemunho que andava com Deus e vai embora. A igreja, a noiva, alcança testemunho de que anda com Deus, anda com a palavra. E o que ele resta? Ir embora para outra dimensão. Está vendo? Aleluia! Por isso a palavra é importante. Por isso Satanás é contra essa palavra, irmão. Você não pode receber essa palavra, porque se você receber essa palavra, você o vence. Você o vence. Essa palavra é um casamento. Essa palavra a noiva recebe e vira esposa. Ela vira Senhora Jesus Cristo. Eis que vos dou o poder. Está vendo? Ela vira Senhora Jesus Cristo. Aleluia! Está vendo? Por isso que essa palavra não pode ser ouvida, irmão. Você não pode ouvir. Você pode ouvir qualquer coisa, menos essa palavra. Aleluia! Glória, glória a Deus. Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Você vai para a sepultura. Você vai dormir. Você vai. Porém, você é chamado, porque você recebeu a palavra que não te deixa no Hades, não te deixa na morte, não te deixa na corrupção, não te deixa no abismo. A sepultura não pode te segurar lá. Amém. Porque você recebeu a palavra. Aleluia. Aleluia. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Não tem. Mas o quê? Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Aleluia. E reinarão com ele 1000 anos. Imagina que festa. Que festa. Uma festinha básica, bem pequena, rápida, de 1000 anos. Está vendo? Essa festa maravilhosa. Aí você vai descobrindo quem você é. Aí você vai vendo. Ô irmão, até chegarmos naquele lugar, naquele juízo. Agora você já entendeu o tempo. Você recebeu a palavra, você se tornou a Senhora Jesus Cristo. E quando você se torna a Senhora Jesus Cristo, você se tornou porta. E quando você se torna a porta ou portal eterno, agora você pode abrir. E tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Agora o poder está sobre você. A palavra. Está entendendo? A palavra está sobre você. Irmão, essa é a parte. Eu gosto dessa parte, não sei você. Irmão, imagina você sentar naquele trono maravilhoso. Eu sentei numa Land Rover, muito bonita, verde. Por dentro era um verde amarelado e por fora um verde escuro, musgo, muito bonita a caminhonete. Land Rover, não sei qual é delas. Eu sei que era uma monstruosidade que eu fiquei pequena. A porta parecia uma porta de ônibus assim. Lá em Santa Catarina, quando a gente foi ver o carro. E eu entrei, me sentei, o banco parece que te abraça, a visão assim é fenomenal. Irmão, agora você imagina como que é sentar nesse trono? Hã? Como que é sentar nesse trono se há o acesso a ele é de ouro? Os relâmpagos e trovões estão à sua volta. Um mar de vidro, meu Deus! Que é isso? Aleluia! E aí você está sentado lá, e agora começa o juízo, nós vamos chegar depois no próximo culto. E aí vem o juízo, irmão, e aí vem o juízo, e vi, João disse, vi grandes e pequenos, e os livros sendo abertos, e grandes e pequenos, e os livros sendo abertos, e eles andando naquela fila, e aí enquanto eles andam, tem um homem de Deus que deu um testemunho, me esqueci, eu acho que é Daniel Cury, e ele foi um pregador, evangelista, e ele passou, tem uma visão assim, e ele passou para o outro lado, e aí ele chegou, e ele viu aquele trono, ele tinha medo, mas nada que ele fizesse impedia dele ir em direção àquele trono, e enquanto ele ia, tudo o que ele tinha feito na vida passava sobre a cabeça dele, e aí um anjo perguntou para ele, Daniel Cury, tu fez isso? Ele sabia que não podia negar, eu fiz, e tu fez isso? Eu fiz. E tu falhou nisso? Eu falhei. E agora? O que vai ser de ti? E ele já estava em desespero.
O anjo perguntou para ele, aquele ser. Aí ele disse: mas eu quero clamar pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, porque eu servi Ele, eu falhei, mas eu o servi. Está vendo, irmão? Ele achou pelo que clamar. Jesus, a palavra. Agora, você está lá naquele trono. Eu gosto dessa parte, irmão. Eu amo essa parte. Nunca vi ninguém pregar isso. Mas eu gosto. E agora, você está sentado naquele trono maravilhoso. E os anjos... Tá lá, tu pra lá. Tu pra lá, tu pra lá. Já pensou? E as pessoas vendo ali, onde os outros estão caindo, num lugar terrível. A grande maioria indo para um lugar terrível. E aí está chegando a vez. Está chegando aquela vez daquela pessoa. Oh, Deus poderoso. Aí que tem que estar o Espírito de Cristo em você. O Espírito Salvador. Por que você vai sentar naquele trono? Por quê? Porque você conhece alguns irmãos. Aleluia! Você conhece alguns. E você sabe que foi algo teu e você nem conheceu. Mas de alguma maneira foi teu, esteve aqui contigo. De alguma maneira. E o que você vai fazer? Você vai deixar? Você está lá para quê? Olha, ó. E vi tronos e assentados sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. O que você vai fazer com os teus amados, irmãos? O que você vai fazer? Está vendo? Quem é que você está se transformando no quê? Não é você ser um bom cristão, um bom evangélico, de sei lá o que for. Você está se transformando na noiva, na esposa de Jesus Cristo. E você vai estar sentado naquele trono para julgar. Ô irmão, eu falo isso tantos anos. Eu nunca tinha lido essa palavra. Aleluia! E agora? Então está chegando. Oh, esse aqui. Deixa eu passar. Vem para cá. Esse aqui também. Vem para cá. E aí você começa. E sabe o que você é? Você enche o céu. Você enche o céu. Você enche o céu. Você começa a trazê-los. Ô irmão, se tem uma razão para mim servir o Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração, é saber que um dia eu posso ser o recurso de alguém lá na eternidade. Está vendo? É lá que interessa. É lá. Está vendo? Você está lá, assentado. E você começa. Esse aqui pode vir. Esse aqui também. E esse aqui também. Você começa a trazê-lo de alguma maneira. Aleluia. Aleluia. Então, você ressuscitou na primeira ressurreição. Você recebeu a palavra. Você não viveu com a marca da besta. Não. Nem nas suas ações, que é a mão, e nem nos seus pensamentos, sua filosofia religiosa. Eu conheço tanta gente que um dia crê de um jeito, outro dia crê no outro dia crê de um jeito. Irmão, eu estava falando com esse irmão hoje, eu creio no Senhor Jesus Cristo desde sempre do mesmo jeito. Sempre foi assim que eu criei. Sempre foi assim. Mesma maneira. Mesma maneira. Amém? Então não tem filosofia. Não fui marcado na testa. E não adoro a besta, nem a sua imagem. Ou seja, não pertenço nem ao grupo inicial cristão e nem ao grupo protestante. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Isto aqui, irmão, diz respeito a essas pessoas e não a outros. Isso é muito sério. Amém? Ou você recebe ou você deixa passar. Não resta mais nenhum sacrifício. Isso é tudo. Amém? Que Deus nos ajude
Que o Senhor Jesus Cristo, amém, lhe dê graça para que você compreenda, para que você entenda. Irmão, hoje eu estava preocupado. Terça-feira eu olhei aqui e eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar? Como é que eu vou falar sobre essa palavra? Olha aqui, estou aqui já 54 minutos falando sobre ela. Está vendo? É Deus, irmão, falando contigo. Recebe a palavra de Deus. Toma a decisão. Te decide por Jesus Cristo. Não tem mais desculpa. Mais. Não adianta. Não adianta. Daqui um pouquinho o teu tempo termina. Daqui um pouquinho a misericórdia de Deus se encerra na tua vida. Ou você recebe agora, ou você não recebe nunca mais. Aleluia. Que Deus nos ajude. Irmão Robson, passa aqui fazer o encerramento. Em nome de Jesus. Aleluia.